Olá, terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós continuaremos falando sobre Max Weber. Então hoje é a aula 2 sobre Max Weber. Então, como nós vimos, Max Weber nasce em 1864, falece em 1990, Ele é um dos pais da sociologia, ele é um clássico da sociologia. E Max Weber é considerado um dos mais complexos e eruditos entre os teóricos da sociologia, Ele é um dos principais, juntamente com Emile Durkheim e Karl Marx. Seus estudos têm raízes filosóficas no pensamento alemão do século XIX. Então ele vai pensar, todo o século XIX e XX. Ele vai viver a maior parte da década de 60 do século XIX. Então, ele vai analisar o século XIX, e todos os acontecimentos. Então, nós temos aqui, os 3 porquinhos da sociologia. Então, diferentemente de Marx, que é o Karl Marx, Durkheim, que é o Emile Durkheim, e Weber, que é o Max Weber, afirma como pressuposto básico a sociedade é resultado das diversas ações entre os indivíduos. Então, esses 3, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber, são os clássicos da sociologia, são os pais da sociologia, mas apesar disso tudo, eles pensam totalmente diferente, e de maneira opostas. Então, Weber vai dizer assim, que a sociedade é resultado das ações entre os indivíduos, A sociedade é as ações dos indivíduos, Já para Durkheim, a sociedade é muito mais do que os indivíduos, Já para Weber, a sociedade é resultado dessas ações desses indivíduos e que todos são capazes de agir livremente. Para Durkheim, os indivíduos não agiam livremente, Os indivíduos não são livres, Para Durkheim, os indivíduos são obrigados a agir conforme as regras e as normas sociais que vai se formar então a consciência coletiva. Weber pensa totalmente diferente, Weber vai dizer que os indivíduos são livres e são capazes de agir livremente, de acordo com as distintas alternativas de sua escolha. Para Durkheim, os indivíduos não têm uma escolha, Ele não tem uma certa escolha, na sua maneira de agir. Então, vamos ver o que mais Weber pensa sobre a sociologia. Então, para Weber, todo indivíduo é dotado de capacidade e vontade para assumir uma posição consciente no mundo. Como nós podemos ver, ele pensa diferente de Durkheim. Durkheim, o indivíduo não tem uma capacidade de agir de acordo com a sua vontade, já que o indivíduo, já que a sociedade, vai exercer uma certa forma de coerção sobre o indivíduo, sob pena de sofrer uma sanção ou uma punição. Para Weber, o indivíduo tem essa capacidade, e essa vontade de agir uma postura consciente do mundo. Então, Weber diz que para compreender a sociedade é preciso entender a ação social, Weber vai dizer que a sociedade é produto das ações individuais. E o que seria essa ação social? Uma ação que o indivíduo comete quando leva em consideração as ações dos outros indivíduos em suas atitudes e intenções. Então, para compreender a sociedade, é preciso entender o sentido e o significado das ações sociais
E essas ações sociais, né, é a ação que o indivíduo leva, né, que o indivíduo faz em consideração às ações dos outros, em suas atitudes e intenção. Então, para analisar uma ação social, deve-se analisar as ações dos outros, né, porque as ações do outro vai influenciar na ação do indivíduo. Então, para Weber, a ação humana tem necessariamente um sentido. Portanto, é possível compreender as ações de vários indivíduos para compreender a ação, né, a sociedade e sua estrutura. Para Weber, então, uma ação humana necessariamente tem sentido, né? Todas as ações humanas, né, dotado de sentido, é dotado de significado. Não há nenhuma ação, né, que não tenha um sentido, né? Não há nenhuma ação humana que exista sem um sentido, sem um significado. E só é possível compreender as ações de indivíduos a partir da compreensão da sua estrutura, né, do seu funcionamento. E aí, como eu havia falado na aula passada, Weber classifica a ação dos indivíduos em 4 tipos. Lembrando que, para Weber, as ações é dotada de sentido e dotada de significado, e todas as ações vai levar em consideração as ações de outros indivíduos. Então, ele classifica essas ações em 4 tipos: ação tradicional, afetiva, racional com relação a valores e racional com relação a fins. Então, 2 das 4 são racionais. Para ele, todos esses tipos de ação têm uma intencionalidade. E aí nós vamos ver essas 4 ações classificadas por Weber. Por exemplo, entrar numa loja para comprar sapato, né? Uma ação simples, mas que pode ter vários sentidos, vários significados, dependendo do que a gente quer e dependendo do que o outro nos influencia nessa simples ação. Então, um exemplo simples que é entrar numa loja para comprar sapatos pode estar imbuída, né, e classificada nessas 4 ações que nós vimos. Por exemplo, a ação tradicional. Se o indivíduo entra numa loja para comprar sapato, né, se ele é guiado pela ação tradicional, então se a pessoa compra sapatos influenciado pela moda, sua ação é do tipo tradicional. Ou seja, se eu compro o sapato porque o sapato está na moda, por exemplo, se o sapato, esse sapato que está na imagem, né, que não é de bico fino, está na moda, eu faço isso, né, porque todos fazem, né? Então, essa ação no que todos fazem, porque é tradição, né, as mulheres usarem esse tipo de sapato, é uma ação tradicional. Então, essa ação que eu faço, influenciado pela moda, né, é um tipo de ação tradicional. Então, quando eu compro sapato por causa da moda, né, por causa da tradição, porque todos fazem, essa ação é uma ação tradicional. Agora, se eu entro na loja para comprar um sapato, né, uma coisa que todo mundo alguma vez na vida já fez, se eu compro o sapato porque ele me agrada, porque isso me dá prazer, sua ação é do tipo afetiva. Por exemplo, tem pessoas que amam comprar sapato, né, que tem lá milhares de pares de sapato, né, às vezes 100, 200, 300, porque isso lhe dá prazer,
porque isso lhe agrada, se eu compro o sapato porque eu amo, né? Essa é uma ação do tipo afetiva. Agora, né? Se eu compro sapatos, né? No fato de que um determinado modelo possa me dar status ou prestígio, né? Essa ação que eu faço é uma ação racional com relação a valores. Então, se eu uso sapato de bico fino porque isso me dá um status, isso me dá um prestígio, essa ação é uma ação que eu faço em relação a valores. E por fim, a última ação, se eu compro sapato, né, baseado no fato de que os modelos de sapatos escolhidos sejam exigidos por parte de um uniforme de trabalho ou de uma atividade, né? Se eu, na minha profissão, eu necessito que o meu sapato seja branco, né? Então, essa ação que eu faço é uma ação racional, né, com relação a fins, né, atingir um objetivo, fazer o meu trabalho. Então, Max Weber classificou as ações sociais, como nós vimos, em 4 tipos: ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação tradicional e ação afetiva ou emotiva. Lembrando que ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores, essas duas ações são racionais, são conscientes. Só que com relação a fins é porque eu quero atingir um objetivo, uma meta. E já com relação a valores, eu sou guiado por uma tradição. Também tem a ação emotiva ou afetiva, né? Que é pelo afeto ou a emoção, e também a ação tradicional, que é pelos costumes. Então, para Weber, toda ação que eu faço é guiada por esses 4 tipos: ou pela tradição, pelos costumes, ou pela emoção, pelos afetos, ou por um fim, né, um objetivo que eu tenho que atingir, ou guiado por valores morais ou éticos. Então, para Weber, toda ação é dotada de sentido, é dotada de significado, e toda ação que eu faço, eu vou levar em consideração as ações dos outros. Então, essa foi mais uma aula sobre Max Weber. Até a próxima aula.